seja bem-vindo ao culto virtual da HFAG. E nós queremos desejar a você um excelente ano com a presença do Senhor na sua vida e lembrando daquilo que o Senhor falou e Ele cumpre. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, disse assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti trabalhe para aquele que nele espera. O Senhor é Deus que recompensa o coração, que se mantém esperando por Ele. O Senhor é Deus que fortalece aquele que nele crê, que nele investe. E é com esse coração alegre, vendo e percebendo os livramentos e a bênção que o Senhor já nos entregou, através da pessoa de Jesus, do amor eterno do seu Filho amado por mim e por você. É com essa gratidão que hoje nós te convidamos a adorar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio, um santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Bom dia, vamos orar? Eu quero ler com vocês o que está lá no Salmo 23, uma versão um pouco diferente. Fala assim: O Eterno, ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber.
orientado por Tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Amém? Então a gente aprende que o Senhor é o nosso pastor, sim, e nada vai nos faltar. E eu queria orar nessa manhã, em especial pelos pacientes, os trabalhadores, os profissionais de saúde que estão aí no HFAG, no hospital aqui na Ilha do Governador. E dizer que Deus é esse Deus, Ele não mudou. Ele está conosco, mesmo que a gente atravesse um vale de dor, de morte, nós atravessamos. E essa esperança nos mantém de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te bendizer, glorificar o Teu nome, pela Tua soberania, pela Tua bondade. O Senhor é o mesmo Deus, o mesmo que era, que é e que há de vir. O Senhor não mudou. A Tua palavra ela é viva, ela é poderosa e eficaz. E nós cremos no que foi dito aqui, através do Teu filho Davi, quando ele, inspirado pelo Teu Espírito, declarou essa verdade de que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ampara, é aquele que está conosco, é aquele que provê no dia da dor, da angústia, é aquele que traz um refrigério em meio às adversidades da vida. É aquele que podemos ter confiança de que não estamos desamparados. Em nome de Jesus, que essa certeza, que a certeza da bondade do Senhor possa inundar os nossos corações nesse dia, de que tudo está no Teu controle. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, meus irmãos. Quero hoje mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje, no texto de Números, capítulo 35, a partir do versículo 9, que diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. A cidade de refúgio era um ato de misericórdia de Deus contra a própria lei de Deus, porque naquela época, olho por olho e dente por dente. Quem matou deveria morrer. Mas Deus, através da sua bondade, Ele pede que Moisés escolha algumas cidades para ser de refúgio para pessoas que cometeram mortes de forma acidental ou involuntária. Então eles deveriam ficar naquelas cidades até o atual sumo sacerdote morrer. Como quando o atual sumo sacerdote morrer, aí ele poderia voltar para sua cidade de origem e não poderia mais ser morto. Mas enquanto ele estivesse na cidade de refúgio, ali ele também não poderia ser atingido, procurado, perseguido por ninguém, teria uma vida normal, teria uma vida totalmente de paz naquele lugar. Essa é a história da cidade de refúgio. E Deus pediu para Moisés escolher algumas cidades para serem cidades de refúgio. E aí, nós vamos falar hoje aqui de 3 dessas cidades. Porque o Antigo Testamento, como você já sabe, ele é uma alegoria, ele é um tipo para o Novo Testamento, no que diz respeito a personagens, lugares, povos, tipificam, servem como figura para personagens, locais e povos do Novo Testamento. Então, nós temos aplicação prática para tirar nesse texto, aprendendo sobre as cidades de refúgio. Isso porque nós, aqui no contexto do Novo Testamento, nós vivemos como se fôssemos refugiados, extraterrestres, porque nós não somos dessa terra. Nós somos de Deus. Nós fomos escolhidos, separados por Deus. Nós estamos no processo de santificação e nós não somos dessa terra, nós estamos nessa terra por um tempo. Nós somos pecadores, estamos no processo de santificação. O sangue de Cristo nos purifica dos pecados, porém, ainda que
Nós ficamos como uma espécie de alguém que é perseguido pelo inimigo para nos destruir, para nos acusar contra o nosso estágio atual de culpado, pecador. Então, essas cidades de refúgio, elas figuram para nós hoje, elas nos apontam para bênçãos de refúgio, de refrigério que Deus tem para nós, mesmo sendo pecadores. Nós temos algumas bênçãos que Deus nos dá para viver nessa terra tão inóspita, tão acusadora dos nossos próprios erros. E é interessante que os nomes dessas cidades de refúgio apontam para bênçãos de Deus, para nós até hoje. E eu quero hoje trazer aqui 3 dessas cidades somente, para os irmãos entenderem o que significa isso. A primeira cidade de refúgio que foi escolhida lá, no contexto de Números, que nós estamos vendo aqui, foi a cidade de Quedes. Quedes, no original hebraico, quer dizer santo ou santuário. Vem do termo hebraico, da palavra hebraica Kadosh ou Kadesh, que significa santo. E aí nós aprendemos que o nosso primeiro refúgio nessa terra inóspita de pecado, é a santificação. A santificação é o nosso alvo. Nós devemos buscar sermos verdadeiramente separados no que diz respeito ao mundo. Lá em João 17:17, na oração sacerdotal de Cristo pela igreja, Jesus diz: santifica-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para nós obtermos da santificação, para nós nos mantermos santos, a palavra de Deus é a nossa ferramenta. A palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é que nos orienta. A palavra de Deus é que nos guia a esse processo de santificação. Portanto, ouça, leia, medite na palavra e você vai se ver mais apto a vencer esse mundo. A segunda cidade de refúgio, nesse contexto do texto de Números, é a cidade de Siquém. E Siquém, no original hebraico, significa ombro. E ombro, no significado dos símbolos hebraicos, tem a ver com poder, com força. E é muito interessante isso, porque nós, no contexto de hoje, espiritualmente falando, o poder operando em nós não é uma questão de bônus, não é um algo a mais, mas é questão de sobrevivência, porque os dias são maus. Nós sermos cheios do Espírito Santo e manifestarmos o poder de Deus em nós, não é uma questão de luxo, mas é sobrevivência. Os dias são maus e o poder de Deus precisa manifestar nessa terra através de nós e em nós. E é muito interessante nós observarmos que lá no livro de Atos, quando a igreja recebe poder do alto no dia de Pentecostes, imediatamente Pedro prega e cerca de 3.000 pessoas aceitam a palavra de Deus e são batizadas. Logo depois, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão na porta do templo, então um aleijado procura pedindo esmola e eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta-te e anda. E aquele coxo, aquele paralítico começou a andar. Esse é o poder de Deus. É isso que Deus quer para nós, que a gente manifeste o poder dele nessa terra. Esse é o nosso segundo refúgio nessa alegoria que nós estamos trazendo. Nosso segundo refrigério nessa terra. Numa terra tão inóspita, de doenças, de males, nós manifestarmos poder de Deus, poder do céu nessa terra. A terceira e última cidade que eu quero tratar aqui é a cidade de Hebrom. E Hebrom significa comunhão. A comunhão, ela é uma grande bênção e um privilégio para nós nessa terra. Ainda, lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz que eles, Pai, sejam um, como eu com o Senhor somos um, para que o mundo veja que o Senhor me enviou. Para que o mundo veja que Deus enviou a Cristo, que Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, nós precisamos ser um, como disse Jesus na oração sacerdotal. Isso não tem a ver com unicidade, sermos todos iguais, mas tem a ver com unidade, estarmos juntos, na mesma visão, que era amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E é
cumprir o grande mandamento, o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai-os, discipular pessoas, encaminhar pessoas para a verdade do evangelho, para a pureza do Senhor. Isso é comunhão, é congregar, é querer estar junto, é não ficar isolado, mas entender que a igreja ela tem um poder coletivo, ela tem o poder de dar continuidade às obras de Cristo. Cristo entregou isso para a sua noiva, para a igreja, dar continuidade às grandiosas obras das mãos dele. E para nós concluirmos, como nós dissemos no início, as cidades elas são uma alegoria para nós hoje no Novo Testamento. Mas é interessante que, se você se lembra na introdução dessa mensagem, eu disse que o sumo sacerdote determinava o tempo ali daquela pessoa ficar refugiada. A pessoa ficava na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, ela poderia voltar e ninguém poderia perseguir na cidade de origem dela. Ou seja, ela teria total absolvição. E isso é maravilhoso demais, porque é a revelação da palavra de Deus. Jesus é o sumo sacerdote de uma vez por todas, como está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Ele é o verdadeiro e único sumo sacerdote perfeito. E ele morreu. Morreu numa cruz para nos salvar. E com a morte do sumo sacerdote, nós temos a absolvição eterna. Mas ele não somente morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos dá a oportunidade de um dia sermos como ele, com o corpo glorificado e vivermos eternamente com Deus no céu. Que essa palavra produza frutos no seu coração a 100 por 1. Que essa palavra rende amor, paixão pelo Senhor cada vez mais. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, te dê refrigério nessa terra e te dê a alegria da salvação. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém! Deus abençoe você com essa reflexão, com os louvores, com a adoração e a segurança de que Deus está conosco todos os dias. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada porque o Senhor é refúgio e fortaleza na nossa vida. Muito obrigada porque o teu amor envolvente não nos abandona. Obrigada, Senhor, porque tu és o Deus que com teu doce Espírito Santo nos guia a cada passo pelo vivo caminho que é Cristo Jesus. E assim nós te pedimos, seja conosco a cada dia dos meses que vão se seguir nesse novo ano. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Deus te abençoe.